Cliente meu mandou o seguinte: opa, fundos imobiliários me preocupando, sabia? Me derrubando em 16 mil reais. E aí eu respondi para ele: eu queria tanto ter dinheiro agora, com certeza daqui uns 4 anos estaria rico, né? Muito mais rico. Tanta oportunidade de comprar de olho fechado. E aí ele perguntou: fundos imobiliários? Aí eu disse também. Fiz ações e a gente começou a conversar. O ano de 2024 não tem sido um ano muito bom para os fundos imobiliários. Tem sido um ano terrível. E tá dando aí um monte de vídeo, né? Falando sobre os fundos imobiliários. Falando, cara, acabou os fundos imobiliários. Tem até aquela famosa frase do Luiz Barsi, né? É uma aplicação de renda fixa com risco de renda variável, né? Então, assim, acabou para os fundos imobiliários. RIP, fundos imobiliários, igual tá na thumbnail desse vídeo. Será que acabou mesmo? O que está acontecendo com os fundos imobiliários? E por que, na minha opinião, é uma excelente oportunidade investir em fundos imobiliários agora? Se está chegando novo, se inscreve aqui no canal. Meu nome é Danilo Silva, sou educador financeiro, consultor de investimento. E a ideia é sempre postar vídeos aqui todos os dias para falar de finanças e investimentos. Então se inscreve, curte, compartilha o conteúdo que eu tenho certeza aí que você vai gostar. Bora aqui para a tela do meu computador para a gente ver como que tá o IFIX, né? Então aqui tá o IFIX na tela do computador. E aqui, principalmente aqui, né? Olha, caiu pra caramba aqui, né? No setembro, olha só. Caiu pra caramba aqui o IFIX. Se a gente for pegar de janeiro aqui, o IFIX também caindo aí pra caramba. Então, definitivamente não está sendo um bom ano para os fundos imobiliários, né? Então, se a gente for pegar aqui MXRF11, o maior fundo imobiliário da Bolsa, olha quanto apanhou aqui o MXRF11, né? Bem de lado aqui o ano praticamente inteiro, né? Começou em janeiro, até começou bem em janeiro, subiu, mas aqui desse patamar aqui para cá, ó, sempre de lado, sempre negociando de lado. Se a gente for pegar aqui o XPML11, que é o fundo de shopping, esse já tinha apanhado bastante, né, na pandemia. E aí, até que também se valorizou bastante, mas agora bem de lado. E assim, né, começou a performar mal, né, começou a ficar de lado, né. Ah, é um péssimo fundo. E uma outra questão também dos fundos imobiliários são os fiagros, né. Os fiagros começaram a trazer um pouco de temor para o setor, porque o agronegócio está passando por uma questão ali, um ciclo bem ruim, né, um ciclo de commodity, cotação das commodities lá embaixo, preço de custo da produção muito elevado. E isso tem feito algumas empresas, a AgroGalaxy, por exemplo, entrado aí em recuperação judicial, afetando os fiagros, e que tem trazido esse temor para os fundos imobiliários. Mas eu quero mostrar aqui para vocês 5 impactos que o cenário econômico que nós estamos vivendo, nessa alta dos juros, causam nos fundos imobiliários. E também no final falar porque que é uma excelente oportunidade, na minha opinião. Então aqui, né, impacto dos juros sobre os fundos imobiliários. Eu separei assim 5. Se você souber mais algum, ou se você achar que um desses estão errados, por favor, deixa para mim aqui nos comentários. Eu quero entender a sua visão também, saber como que você olha para isso, tá? Mas o primeiro impacto, na minha visão, sobre os fundos imobiliários, e é o que eu falei para esse meu cliente, é a questão da rotação do portfólio. O que acontece? Em um cenário em que os juros começam a subir, começam a aparecer muitas oportunidades de investimentos na renda fixa. Eu tentei procurar esse dado, mas aqui na correria, na hora de fazer o roteiro, eu não encontrei. Mas eu creio que cerca de 90% dos investidores de fundos imobiliários, 90, 95, são pessoas físicas. E as pessoas físicas, elas começam a ser bombardeadas com oportunidades de investimento na renda fixa. CDB pagando 120% do CDI, LCI pagando 98% do CDI, Tesouro IPCA mais 6,5%, pré-fixado 13%. Então começa a surgir muitas oportunidades na renda fixa. E isso causa um movimento de rotação de portfólio. O dinheiro sai da bolsa, que é considerado um ativo, né, um ambiente de mais volatilidade, de mais risco, né? Então o dinheiro sai desse ambiente e vai para esse outro ambiente da renda fixa, né? Então esse é o primeiro impacto aí, na minha visão, do setor de fundos imobiliários. E aí, aquela famosa frase, né, se não me engano, do Buffett: compre aos sons de canhões, né? Então, para quem conhece essa frase e exerce essa frase, agora é hora de comprar, porque você está vendo um monte de saindo aqui na manada, né? Um monte de gente saindo e entrando ali, né, quem tem paciência, quem conhece os fundos imobiliários, entrando para comprar. Então, o primeiro impacto, na minha visão,
é a rotação do portfólio. Isso é claro, isso acontece de forma clara, tá? Rotação de portfólio, isso aí sem dúvida, todo mundo começa, a maioria das pessoas começam a sair desses ativos, das ações, dos fundos imobiliários e ir para esses ativos de CDB, LCI, LCA, debênture, CRI, começa a ir para esses ativos, até as corretoras, né? Então eu tenho bastante cliente aqui como consultoria de investimento e eles me mandam todos os dias, ó, o pessoal da corretora tá me mandando aqui uma debênture. Esses dias mesmo mandaram uma proposta de debênture da Braskem para um cliente meu. Eu falei, pelo amor de Deus, Braskem, o problema que ela tá dando lá em Maceió, pelo amor de Deus, como que o cara consegue oferecer um negócio desse? Mas acontece isso. Primeiro impacto é a rotação de portfólio. E aí a rotação do portfólio causa o segundo impacto, que é o quê? A redução da liquidez. Então, automaticamente reduz a liquidez, né? Diminui o dinheiro, né? O volume transacionado, o volume investido nos fundos imobiliários. E aí, diminuindo o volume, diminuindo a liquidez, automaticamente acaba que acontece que os vendedores ficam maiores que os compradores, né? Existe um volume maior de venda do que um volume maior de compra e acaba caindo a cotação dos ativos, tá? Então tem aí uma redução da liquidez. Isso que eu falei, a gente chama de risco de mercado, tá? Então isso aqui que eu mostrei para vocês agora, é o risco de mercado, é o risco de você estar neste mercado, tá certo? E aí qual que é aqui o terceiro impacto? O terceiro impacto é o quê? Os FIIs de tijolo especificamente, eles ficam mais prejudicados quando o juros está subindo, quando existe uma elevação dos juros. Por que que eles ficam mais prejudicados? Primeiro, não conseguem vender, tá? Então os negócios imobiliários que poderiam eventualmente acontecer não acontecem, porque os juros estão mais caros, né? Então as pessoas tendem a deixar o dinheiro mais investido, as pessoas não vão financiar, né? Então não conseguem vender o imóvel para aqueles fundos de desenvolvimento ali que compram o imóvel, faz um retrofit, não acontece isso. E os contratos de aluguéis são reajustados pelo IPCA e IGPM. Se o Banco Central está subindo juros, qual que é a perspectiva? O que o Banco Central está buscando? Está buscando conter a inflação, reduzir a inflação. Então, o mercado, os investidores já se antecipam, já olham lá na frente. Automaticamente, eles já assumem que os contratos de aluguéis podem não ser reajustados, né, num bom patamar lá na frente. Então, esse é o terceiro impacto especificamente para fundos de tijolo. Então, esse problema é um problema específico para os fundos de tijolo, beleza? É o impacto específico. O quarto impacto nos fundos imobiliários é a reavaliação do preço justo. Como que nós chegamos no preço justo de um fundo imobiliário, né? Principalmente fundos de tijolo, tá? Fundos de papéis não utilizam muito essa avaliação porque o fundo de papel, ele não vai ter elevação do patrimônio. O patrimônio do fundo de papel, ele só sobe, ele só eleva com captação. Então, conforme o fundo vai captando dinheiro, vai aumentando o patrimônio. Por que não sobe de outra forma? Porque o fundo de papel, né, o fundo imobiliário, ele tem que distribuir 95% da receita, ele tem que distribuir para os cotistas. Então, o fundo de papel, ele investe em papéis, gera receita, 95% vai para o cotista. O restante paga as taxas administrativas. Então, não gera patrimônio, né? O patrimônio não sobe. Fundo de tijolo sobe, porque os imóveis se valorizam. Os imóveis se valorizam. Então, ele sobe. Então, como que a gente faz o preço justo de um fundo de tijolo? De shopping, prédio comercial, galpão logístico? A gente faz uma projeção, fluxo de caixa, né, projetado dos aluguéis. E traz isso a valor presente. E quando a gente traz a valor presente, a gente divide por uma taxa de desconto, a taxa mínima de atratividade ali, né? Qual que é a taxa que a gente utiliza? O IPCA mais 6,5%, os 13% do pré-fixado. Aí cada pessoa, na hora de fazer a avaliação, pode usar a taxa que quiser aí. Mas quanto maior essa taxa, menor vai ser o valor presente. Então acontece uma reavaliação do preço justo do ativo, tá? Isso é absolutamente normal, acontece isso dentro dos fundos imobiliários, tá? E aí, o quinto impacto negativo que acontece, né? Pode acontecer, e isso aqui é o mais preocupante, né? Uma queda na distribuição dos dividendos, tá? Então, a gente pode assumir que subindo juros pode ficar mais difícil a economia, né? A economia um pouco mais pesada e tal, e aí o fundo talvez não consiga fazer uma renegociação de contrato, ou o locador ele pode ter algum problema ali para pagar os seus dividendos não, né? Os seus aluguéis, alguma coisa do tipo. Então isso pode impactar, isso é o que mais preocupa, mas na minha visão é o que menos impacta, é o que menos acontece de acordo com o histórico que a gente tem, tá? Então assim,
desses 5 impactos que eu mostrei aqui para vocês agora, os que mais preocupa de fato é a rotação do portfólio, é o que é mais sensível, né, na cotação do fundo, diante do cenário que nós estamos vivendo hoje, que é o cenário de subida de juros. A rotação do portfólio que causa, consequentemente, a redução da liquidez. E por que na minha visão, é uma excelente oportunidade investir em fundos imobiliários agora, né? Eu costumo dar um exemplo para os meus clientes. Quando você compra um imóvel, pensa no imóvel físico para investimento. Então, você compra lá o imóvel físico para investimento. Quando você compra ele, você aluga ele, ganha ali R$2.000 de aluguel todos os meses. Você fica todos os dias pedindo para um avaliador entrar no imóvel e avaliar o preço daquele imóvel para você? Ah, agora esse imóvel vale 300 mil. Ah, não, agora não vale mais 300 mil porque agora tá passando ônibus na rua. Então trepida a casa, então perde um pouco do valor, tá valendo 290 mil. Não, agora não vale mais 290 mil, vale 350 mil porque tá construindo um shopping a 500 metros daqui, a 700 metros. Você fica fazendo isso? Você não fica fazendo isso. Porque qual é a sua maior preocupação com aquele imóvel? É o aluguel, é a renda que ele gera. O imóvel é o seu patrimônio. Então, a primeira dica que eu quero dar para você aqui é investir em fundos imobiliários, você tem que ter essa visão, né? Nos fundos imobiliários, a percepção de valor, ela é muito maior porque está sendo negociado na bolsa. Então, o mercado ele já despeja a expectativa naquele momento. Então, se a expectativa piorou, o fundo vai cair. Mas agora, se não houve nenhuma mudança substancial, nenhuma mudança que impacta os resultados do fundo, né? Não é nenhuma mudança estrutural, então não tem por que você ficar com medo. Pô, tô perdendo R$16.000 aqui. Só que são fundos bons, são fundos de bons gestores, são fundos que têm bons históricos, né? Não é qualquer fundo. Então, hoje você tem quantos fundos listados hoje? 400, talvez? Talvez seja isso, 400. Mas que você pode, de fato, negociar, você tem ali entre 60 a 100 fundos, no máximo. Você não tem mais do que isso. Fundos que, de fato, você pode pôr dinheiro, né? Os outros são muito pequenos, gestoras muito pequenas. Então, assim, os clientes, né, tem fundos bons gestores, que tem um bom histórico, que pagam um bom dividendo, não se preocupa tanto com o patrimônio, né? O patrimônio é um momento, né? E aí um outro exemplo que eu gosto de dar para os meus clientes e para vocês, os meus seguidores aqui também, é o exemplo do café, né? Eu gosto muito de café. Eu gosto muito do café pilão mesmo, café pilãozão. E aí, se você vai no mercado, tá lá custando R$20, né? Tá um absurdo o preço do café, pessoal. Tá um absurdo. Pilão, R$20. Você compra, porque afinal de contas você não tem em casa, você precisa comprar. Vai receber uma visita, alguma coisa do tipo, você compra. Beleza. No outro dia, você volta lá e o pilão tá agora 15. Você vai reclamar? Você vai falar, poxa, tá R$15, eu comprei a 20, não sei o que lá. Não, você vai lá e compra agora, você vai gostar. Pô, tá mais barato, o preço caiu. Por que a visão é essa quando você vê que o preço de uma mercadoria caiu? Porque você conhece, você sabe da qualidade, você sabe que é bom. Então você não vai ficar bravo, você vai gostar de que o preço ter caído. Então, uma forma de você reduzir este medo de repente, se você está perdendo dinheiro com os fundos imobiliários, uma forma de você reduzir este medo é você conhecer os fundos imobiliários que você tem na carteira. E não tem como você conhecer os fundos imobiliários se você tiver 15, 16, 20 fundos imobiliários na sua carteira. É assim, é humanamente impossível você conhecer nos detalhes. Então você precisa, em primeiro lugar, reduzir o seu portfólio. Tenha um portfólio mais enxuto, no número ali de 8 a 12 fundos imobiliários no máximo. Tenha um portfólio mais enxuto, mas conheça profundamente os fundos imobiliários. Entenda qual é a estratégia de investimento. Leia os relatórios gerenciais. Saiba de onde que o fundo está vindo, como que ele está agora e para onde que ele está indo, né? Poxa, a MXRF11, há um ano eles estão começando a mudar a composição do portfólio, composição do indexador da carteira deles. Então, antes era uma carteira focada em CDI, agora é uma carteira focada em IPCA. A gente acompanhou essa história do gestor mudando. Vigia 11, teve problema com Languiru, conseguiu reaver o problema, conseguiu reaver o dinheiro e hoje está melhor. Então, assim, conheça o fundo imobiliário que você investe. É melhor você investir em poucos fundos, mas conhecer nos detalhes do que investir em muitos fundos e não conhecer os fundos, não conhecer a estratégia. Então, uma forma de você reduzir esse seu medo, essa percepção de que você está perdendo dinheiro, é você
conhecer o ativo, conhecer o investimento. Beleza? Eu acho que mais claro do que isso não existe. Eu mostrei aqui para você por que nós estamos nesse cenário, nesse momento ruim para os fundos imobiliários. Qual que é a minha percepção daqui para frente? Continuo investindo em fundos imobiliários, continuo sugerindo para os meus clientes e eu acho que é uma excelente alternativa de investimento. Essa frase que o Barsi fala, é um ativo de renda fixa com risco de renda variável, eu acho que é balela, tá? Porque eu acho que isso vai de acordo, como eu disse, com a percepção da forma como você olha, né? Então, se você quiser tradear fundo imobiliário, se você quiser fazer trade, aí você está assumindo um risco de renda variável de fato, né? Agora, como para mim isso é um patrimônio que eu quero acumular para o longo prazo para me gerar resultado, então pouco me importa que hoje eu estou perdendo, por exemplo, na minha carteira pessoal, estou perdendo cerca de R$8.000, pouco me importa. O que me importa é a renda que esse fundo está me gerando. Um dia que esse fundo começar a me pagar uma renda menor, aí eu vou me preocupar, né? E se for pagar um mês só, não é preocupação. Pode ter dado algum problema ali naquele mês. Acertou para outro mês? Não. Aí começa a acender a luz amarela. Aí começa a acender a luz amarela. Aí começa a acender o alerta. Beleza? Combinado? Que Deus te abençoe. Me segue no Instagram, @DanilãoInveste. As vagas para o meu treinamento Formação Investidor de Primeira Viagem continuam abertas. O link estará fixado no primeiro comentário desse vídeo. É um treinamento onde a gente fala de ações, fundos imobiliários, renda fixa. Falamos de organização financeira, previdência privada. Falamos de muita coisa, é um treinamento hiper completo. Então, se você quer, de forma sistemática, estudar o mercado de investimento, investir com suporte, com apoio da minha equipe, faça sua inscrição na Formação Investidor de Primeira Viagem. Estou te esperando lá, Deus te abençoe. Agora, no final do vídeo, vai aparecer um vídeo aqui, ó. Vai aparecer um vídeo aqui, clica nele. Eu tenho certeza que faz total sentido para o que você está precisando. Um grande abraço, me segue lá no Instagram e se inscreve aqui no canal. Tchau, tchau.